Tem muitas pessoas que me perguntam se é possível fazer fio a fio em cima de uma micropigmentação antiga. Bom, a gente precisa entender, primeiramente, que uma micropigmentação antiga já é tinta dentro da pele, quer dizer, já tem pigmento ali dentro. Se eu tenho um pigmento dentro da pele e coloco outro pigmento por cima, possivelmente eu não vou ter aquele efeito maravilhoso de fios, né? Eu vou ter ali um sombreado com uns tracinhos ali por cima, né? Por quê, gente? Porque assim, olha, o sistema imunológico das nossas clientes demora um tempo para retirar todo aquele pigmento que está na sobrancelha e levar para o sistema linfático e para os gânglios linfáticos. Então, o que acontece em boa parte dos casos de micropigmentação é que o pigmento da sobrancelha vai desaparecendo ao longo do tempo. Por quê? Porque ele vai saindo da sobrancelha e sendo carreado para outro ponto do organismo, que são os gânglios linfáticos, tá certo? Então, não significa que a sobrancelha apagou. Por quê? Porque o sistema imunológico não consegue fazer isso com todas as partículas de pigmento, tá certo? Ele consegue fazer com alguma parte ou com boa parte, mas não com tudo. Então sempre a gente vai ter um resíduo de pigmento. E assim, olha só, se for pigmento inorgânico, né? Porque se for pigmento orgânico, a gente tem um agente complicador, que é o quê? As ligações que as moléculas orgânicas fazem dentro do organismo, elas são ligações extremamente fortes, no sentido de que elas vão se transformando em outras coisas e aí o sistema linfático da cliente, as células de defesa, elas não conseguem destruir, elas não conseguem nem levar essas partículas para os gânglios linfáticos. Então, na verdade, quando você coloca um pigmento orgânico, né, dentro da pele da cliente para fazer a sobrancelha, você vai ter aí uma duração de 5, 10, 15, 20 anos e você não vai ter um apagão, você não vai ter uma sombra ficando clara, um resíduo clareando. Você vai ter sempre um pigmento forte com uma mudança de cor, né, daquele pigmento. Geralmente vai ficando azul, vai ficando verde, vai ficando chumbada, vai ficando feia. Então fica muito difícil a gente colocar uma técnica tão delicada, né, tão suave como é a técnica fio a fio, em cima de um borrão, em cima de algo que ainda está escuro. Entenderam? Então, na verdade, a gente precisa sempre, antes da gente prometer para a cliente que a gente vai fazer o fio a fio que ela sempre sonhou, a gente precisa avaliar, precisa ser muito sincera com essa cliente, conversar com ela, explicando para ela que talvez ela não tenha aquele resultado que ela sempre quis, que ela sempre desejou, e aquelas clientes que já fizeram fio a fio uma primeira vez e querem repetir depois de um ano o fio a fio, a gente pode sim fazer por cima dos mesmos fios? Pode, mas lembrem que você vai ter sim um resíduo de pigmento dentro dessa pele, então já não vai ficar aquele fio a fio perfeito, tá certo? Vai ficar um pouquinho expandido, um pouquinho grosseiro, um pouquinho sombreado. Você não vai ter mais aquela naturalidade que você teve da primeira vez. Então, resumindo, né, a história, fio a fio, para ficar natural, para ficar perfeito, você só consegue uma vez. Da outra vez, você talvez não vá conseguir tão bem assim. Agora, se a cliente deixar pagar bastante, né? Quem sabe até quase que desaparecer, pode ser que você consiga de novo um bom resultado. Olha, gente, tem muita cliente que chega para fazer a micropigmentação ou microblading comigo e chegam com a sobrancelha extremamente saturada de pigmento. E elas têm o sonho, né? Fazer o fio a fio, porque elas ficam vendo os meus trabalhos e ficam achando bonita a naturalidade e tal. E aí chegam com aquele desejo. Só que assim, chega um ponto que de tanto você fazer procedimentos sucessivos,
a sobrancelha encharca. Ela fica saturada numa quantidade tão grande de pigmento que você só tem como fazer novamente, seja a técnica que for, se você retirar esse pigmento de dentro da pele. Vocês vão observar em alguns casos que a cliente vai chegar, vai conversar com você e quando você tocar na sobrancelha dela, você vai sentir que essa sobrancelha está com um leve relevo, certo? Esse leve relevo significa que ali tem tanto pigmento que ela embuchou, né? Ela deu aquela inchadinha. Então, se você colocar mais pigmento nessa sobrancelha, possivelmente o corpo da tua cliente vai jogar para fora. Por quê? Porque ali não cabe mais pigmento. Eu vou só fazer uma relação aqui para vocês entenderem mais ou menos como é que funciona. Imagina que você vai pegar um ônibus, tá? E esse ônibus está lotado. Tipo, tem gente pendurada na porta, tem gente saindo pela janela, pendurada na porta. E você quer entrar, que você quer pegar o ônibus, você está atrasada, você precisa do ônibus. Você tem como entrar dentro desse ônibus? Não, você não tem como entrar. Elevador está lotado de pessoas, você quer entrar dentro do elevador, mas a porta não vai fechar. O que vai acontecer? Quando a porta fechar, você vai ter que ir para fora. Por quê? Porque dentro você não consegue ficar. Então é a mesma coisa. Se você tem uma saturação extrema de pigmento, de partículas de pigmento dentro dessa pele, se você joga mais partículas, o corpo faz o quê? Bota para fora. Não cabe mais nada ali dentro. Estão entendendo? Então, na verdade, a gente precisa sempre avaliar a cliente, olhar como é que está o estado dessa pele, como é que está essa pigmentação, se essa pele está com relevo, se já foram sucessivas vezes pigmentada, né? E aí a gente resolver o que vai fazer. Por quê? Porque o ideal vai ser mandar a cliente para um procedimento de remoção a laser, de preferência. Por quê? Porque o laser, gente, ele tem a rapidez, né, de explodir essas partículas em milhões de pedaços e o sistema imunológico da cliente levar essas partículas para o sistema linfático e os gânglios linfáticos. Então, a rapidez que você consegue usando a remoção a laser vai ser bem melhor do que ficar tentando despigmentar essa pele com ácido ou com plasma ou com qualquer outra coisa, porque geralmente essa cliente que vem para você, que ela está extremamente saturada, que ela está com a sobrancelha embuchada, ela quer a pigmentação dela para ontem, né? Ela não quer esperar. Então é por isso que eu sempre recomendo nesses casos o uso do laser, porque ela vai ter uma rapidez, né? Geralmente com 30, 40, 50 dias, a gente já consegue ver um resultado de clareamento, né? Dessa sobrancelha e a gente já vai conseguir fazer uma pigmentação por cima, tá bom? Uma dúvida grande que as alunas me perguntam e que as clientes também me questionam. Por que a micro muda de cor, né? Por que a gente vê, às vezes, sobrancelhas verdes, sobrancelhas azuis, sobrancelhas avermelhadas? Por que isso acontece? Gente, acontece por inúmeros motivos, mas vamos falar de pigmento, né? A gente tem, na nossa indústria de pigmentos, duas categorias distintas de pigmentos. A gente tem os inorgânicos e tem os orgânicos. Os pigmentos inorgânicos, eles têm como base o óxido de ferro, certo? São pigmentos que quando eles vão apagando, geralmente eles dão aí uma leve avermelhadinha, mas enfim, dependendo de como você faça essa pigmentação, isso vai ser muito suave na pele, não vai ficar aquele vermelhão, hein? E a gente tem também os pigmentos orgânicos.
eles são originados dos hidrocarbonetos, né? E aí já é um pouco mais complexo. Quando eles entram dentro do corpo, muitas vezes eles fazem ligações químicas diversas e se transformam em outras substâncias, né? Então eles vão realmente ter uma mudança de cor, tá certo? E essa mudança de cor, sim, ela nem sempre é agradável para cliente. Às vezes o verde, às vezes o azul, não é uma cor muito aceitável em sobrancelhas, não é isso? Então, a profundidade, ela também influencia nessa questão de mudança de cor. Porque quando você, que é profissional, faz muita força, né, implantando o pigmento muito profundo, esse pigmento tende a escurecer muito na sobrancelha da sua cliente. E quanto mais profundo esse pigmento vai andando, esse pigmento vai descendo aí para a pele da cliente, para a derme reticular, né? Esse pigmento vai se tornando extremamente escuro. E a gente tem uma visualização por conta da luz que não consegue alcançar, né, totalmente o pigmento, a gente tem uma visualização errada desse pigmento. E aí, em vez da gente ver a cor que foi colocada nessa sobrancelha, tipo castanho médio, ficou preta, né? Por quê? Porque desceu demais, porque está profundo demais. Então, mudanças de cores, elas são tanto por imperícia do profissional, como pela escolha errada, né, da composição do pigmento. Hoje nós temos no mercado diversos pigmentos, claro que boa parte deles orgânica, né? Mas a gente tem como profissional a missão de estudar bastante essa parte química para que a gente não cometa esses erros nas sobrancelhas das nossas clientes. E, acima de tudo, a responsabilidade, né, com o futuro. O que vai acontecer com essa sobrancelha daqui a 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos? O ideal, como eu sempre falo, em todas as minhas redes sociais, o ideal é que a gente trabalhe com tintas que apaguem, né, com que ao longo do tempo elas clareiem e nos dê possibilidade de fazer um novo trabalho bonito na cliente. E não com tintas que não apagam e ainda mudam de cor. Então você, cliente, você tem que ser um pouco exigente com relação à questão do que o seu profissional que você escolheu para fazer a sua sobrancelha está usando. E você, profissional, você tem que saber o que está colocando na pele da sua cliente para que no futuro você não venha a ter aborrecimentos e nem venha a ter problemas de tentar consertar esse equívoco, né, que você cometeu na sobrancelha da tua cliente. Uma das dúvidas mais comuns da micropigmentação é com relação ao resultado. É assim, minha micropigmentação vai escurecer? Ou então, a minha micro vai clarear? Bom, gente, pode acontecer as duas coisas. Pode acontecer de escurecer, pode acontecer de clarear. Por quê? Porque a gente tem que entender que estamos fazendo um procedimento de inserção de pigmento dentro dessa pele, né? E a pele, ela não é igual em todo mundo, né? Nós vamos atender cliente de 18 a 80 anos, né? Então imagine que cada cliente dessa, ela vai ter uma rotina diferente, ela vai usar medicamentos, ela vai se alimentar de uma forma. Tem clientes que vão treinar todos os dias, vão suar bastante, tem outras que vão se expor ao sol e vão tomar muito banho demais de piscina. Então, na verdade, olha o din-din. Olha o din-din. Olha o sacolé. Pode ser, olha o din-din. Voltando. Nós vamos ter cliente que elas vão ter rotinas e hábitos diferenciados de uma para outra, né? Então a gente trabalha num organismo vivo
E esse organismo que a gente implanta essa tinta, ele muda de roupa todo dia. É isso mesmo, as células vão se renovando diariamente, a cada segundo que você possa imaginar, você vai tendo troca celular nessa pele, certo? Então a gente não pode esperar que fique igual em todo mundo. A gente pode prever um possível resultado, mais ou menos assim. Profissionais experientes, eles vão ter essa pegada, né, de muitos trabalhos já feitos, centenas de trabalhos já feitos, e com essa quantidade, com esse volume de trabalhos, eles já vão saber mais ou menos o que funciona em cada idade, em cada objetivo, né, do trabalho, o que a cliente quer, mais forte, mais delicado, né? Ele já vai sacando aí o que vai ter de resultado, de retorno, né, da pigmentação nessas clientes. Então, a experiência, não tem aquele ditado que diz, né, que a experiência é o melhor professor, né? Então, não tem igual. Realmente, você que está começando no mundo da micropigmentação, possivelmente você vai aí compreender que quanto mais você atender, menos você vai entender. No sentido de quê? De que você vai precisar cada vez estudar mais e mais e mais. Porque quanto mais a gente atende, mais a gente percebe que a gente não sabe de nada, que a gente ainda tem muitas dúvidas e muitas coisas a serem realmente estudadas e esclarecidas. Ainda bem que hoje a micropigmentação, ela é um serviço que se disseminou, né, de uma forma absurda e assustadora, e a gente tem ainda muito material aí, a gente tem muito material de consulta, a gente tem muitos professores maravilhosos aí espalhados pelo Brasil e pelo mundo, a gente já tem, né, muitas fábricas, muitas empresas trabalhando com tecnologia de ponta, para que a gente possa ter os melhores produtos, para que os melhores produtos ajudem a gente a ter os melhores resultados, né, no serviço que a gente faz. Mas a gente tem que ter, acima de tudo, responsabilidade. E a responsabilidade, ela chega quando a gente começa a entender como é que tudo acontece dentro da pele, tá certo? Se você está gostando dos meus vídeos, se inscreve aqui no meu canal, tá bom? Que você vai ver os meus conteúdos em primeira mão. E se você quer fazer alguma pergunta para mim ou tirar alguma dúvida, é só você colocar aí abaixo, tá certo? E se quer acompanhar um pouquinho mais de perto a minha vida pessoal, é só ir lá no Instagram e acessar o @FernandaFrotaOficial, tá bom? Te vejo aí nas próximas.